lombadas eletrônicas ainda estão desativadas. Ana Gorete, Endrigo, Karin e Sheila. Der erste Schritt auf ein langen Weg. Dia Nacional do Livro Infantil. Não perca, entrevista exclusiva com a nossa diretora. Ciranda de leitura. Os alunos já estão lendo os livros de Monteiro Lobato. O projeto deve continuar, tudo em prol da natureza. A participação da família é importante. Novo acordo ortográfico. Fique atento. Dica para os alunos. Não abandone o seu amigo, o seu verdadeiro amigo. Está no ar o Jornal Extra Extra Lab. Você já deve ter notado que as lombadas eletrônicas, ultimamente, não estão funcionando. Bom, eles falam tanto para os adultos não beberem, não andarem em alta velocidade, não ultrapassarem o sinal vermelho. É claro que se deve cumprir essas regras, mas a colaboração deve vir de ambos os lados. Os adultos cumprindo as leis de trânsito e eles colocando os meios certos para monitorar o cumprimento dessas mesmas regras propostas. Porém, não é isso que vem acontecendo. Lombadas são colocadas em lugares onde não há necessidade, apenas para se dizer que tem, e as que realmente são necessárias, como as em frente da escola de seus filhos, eles desativam e agem como se nada estivesse acontecendo. Em frente à minha escola, por exemplo, a lombada se encontra desativada e os carros que já sabem disso não se dão ao trabalho de diminuir a velocidade. Reflita comigo, e se alguma criança desatenta atravessasse a rua e um carro em alta velocidade viesse? A lombada ativada pelo menos faria diminuir a velocidade, talvez não pelo fato de estar em frente a uma escola, mas para não ser multado. Sem a lombada, isso não aconteceria. A criança seria atropelada. As lombadas eletrônicas, pelo menos em frente às escolas, deveriam ser reativadas. Se o contrato com uma determinada empresa acabou, renove-o ou faça com outra. O que não pode é deixar sem, pois a população ainda não tem educação para respeitar certas regras sem a devida vigilância. Pois é, andam gastando o seu dinheiro para colocar lombadas em lugares desnecessários, para poderem multar sem motivo e ganhar mais dinheiro. Enquanto a escola do seu filho continua sem a necessária lombada. Enquanto aumentam os seus impostos, enquanto continuarmos falando que o problema logo será resolvido, só que o logo é um nunca, ou se não, um daqui a muito tempo. Enquanto isso realmente começar a nos dar problemas, enquanto não acontecer nada de ruim, enquanto não houver um acidente pela falta da lombada, ninguém vai tomar iniciativa nenhuma, pois isso representaria para eles somente gastar mais dinheiro. Uma coisa é certa, as lombadas são necessárias sim, principalmente em frente às escolas, onde há crianças que sem um monitoramento ou mínimo controle da velocidade pode trazer um grande prejuízo. As lombadas devem ser reativadas imediatamente. Projeto bilíngue. No ano de 2008, foi criado um novo projeto na nossa escola, o Projeto Bilíngue. Este projeto conta atualmente com 4 professores, Endrigo, Ana Gorete, Karin e Sheila. Os objetivos do projeto são manter a cultura alemã e desenvolver o cognitivo da criança, pois esta é a idade ideal de aprender uma nova língua. Outra função é facilitar as possibilidades futuras no mercado de trabalho. A professora Kari destacou que suas aulas são práticas, com músicas e brincadeiras. Já o professor Endrigo mencionou que a maior parte dos alunos comenta que suas aulas são interessantes. Apesar de este ano ser opcional participar do projeto, o professor frisou que 80% optaram em fazê-lo. As turmas possuem em média 25 alunos por professor. Na idade entre 2 a 10 anos, aprender uma nova língua é como uma porta aberta. Fica muito mais fácil atravessá-la, ou seja, com essa idade fica muito mais fácil aprender uma nova língua. E é nessa questão que entra o projeto bilíngue com as séries iniciais. O apoio da família também é muito importante, pois facilita o processo de ensino-aprendizagem da língua alemã. Como é uma língua estrangeira, a professora Ana Gorete tenta trazer as aulas para a realidade das crianças. E a professora Sheila finalizou bilíngue. É o nascimento de um duplo caminho que segue paralelamente rumo à evolução do homem. Aos professores e alunos, sucesso neste novo desafio. Olá! Estamos aqui com a professora Ana Gorete Hank, do 2º ano do ensino bilíngue. Professora, qual a sua idade?
Eu tenho 33 anos. Qual a sua formação? Eu sou graduada pela Universidade Estadual Oeste do Paraná, a UniOeste, em Marechal Cândido Rondon. De onde surgiu a ideia do projeto bilíngue aqui na Escola Básica Municipal Olavo Bilac? Bom, a ideia surgiu a partir do encontro entre a secretária de Educação, a Neuzi Schouten, e o então prefeito Hércio Krieg, com a professora Bárbara Boyton, no encontro Brasil-Alemanha, que aconteceu em Blumenau, em 2007. No início de 2008, a secretária Neuzi pediu que a professora Ana Cristina Bütchen escrevesse o projeto bilíngue. E assim, em abril do mesmo ano, o projeto foi implantado aqui na Escola Olavo Bilac. A escola ela foi escolhida por 2 motivos. Primeiro, pelo perfil da comunidade e também porque na época se pretendia implantar o projeto em apenas uma turma. Mas aí aconteceu a reunião com os pais dos alunos, né? E a escola acabou então pedindo que os pais dissessem qual seria se eles gostariam que tivesse o projeto bilíngue, né? Então, por isso, como eles puderam votar, foi unânime que 100% dos pais optaram pelo projeto bilíngue na escola. E desde então a gente tem o projeto bilíngue nas 2 turmas e gradativamente em todas as turmas daí. Quem são os profissionais envolvidos nesse projeto? Bom, eu acredito que a equipe é bem grande. Nós temos os professores, temos toda a secretaria envolvida, a bibliotecária, temos o professor Marcos da informática, né? Temos as merendeiras, temos os zeladores, o pessoal da cozinha, todo mundo faz parte dessa equipe que prontamente está se dedicando a esse projeto, a esses alunos. Cite alguns trabalhos realizados com os alunos. Bom, nós trabalhamos bastante com música, com o lúdico, né, com jogos, brincadeiras, com dinâmicas, né, com movimentos. A gente procura trazer um repertório grande de uma variedade legal, fantoches, com dedoches e assim, para que o aluno seja envolvido pela língua alemã de uma forma bem gostosa, animada e bem... que o aluno tenha um interesse pela língua alemã, interesse pela aula, né? Que ele se torne cada vez mais envolvido com a gente e a gente com ele, para que o trabalho dê um fruto legal, dê um resultado positivo. Os alunos gostam de suas aulas? Por quê? Eu acredito que por a aula ter essa ludicidade, por a aula ser assim bastante dinâmica, o aluno acaba gostando, se envolvendo na atividade e percebe-se que alguns alunos dizem para a gente que eles gostam mais da aula de alemão, de língua alemã, do que da aula de língua portuguesa, e isso dá aquela sensação de que a gente pode trabalhar e conseguir um resultado positivo porque os alunos estão gostando, né? Que a gente pode continuar buscando mais, sempre aperfeiçoando, sempre conseguindo melhores resultados. Será que eles podem apresentar uma música para os nossos telespectadores? Com certeza, eles vão ficar muito felizes, eles irão ficar bem contentes em poder mostrar um pouco do trabalho da gente e do esforço deles para vocês, com certeza. Associação de Pais e Professores. A Escola Básica Municipal Olavo Bilac conta com 521 famílias. Como em anos anteriores, o ano que passou, 2011, também foi repleto de investimentos e realizações. Dentre eles, destacam-se a colocação de piso cerâmico no refeitório e nas 4 salas de aula que abrigarão os novos laboratórios de ciência, biologia e informática, portão eletrônico com sistema de segurança, cobertura para a caixa da água externa, reforma das portas do ginásio de esportes, brita, placas de sinalização e telas no espaço do estacionamento, aquisição de uma filmadora para produções pedagógicas, colocação de interfones e estantes em 2 salas de aula, e entre outros. Todos esses investimentos, além de recursos necessários à manutenção geral da escola, provêm de sua maioria da contribuição espontânea das famílias. Por isso, sua colaboração é muito importante. Dona Joana, boa tarde. Em relação aos investimentos feitos na escola no ano de 2011, como a senhora avalia a participação dos pais?
Nós conseguimos realizar várias prioridades que nós já havíamos estipulado em anos anteriores, né? Como, por exemplo, a instalação de coifas na cozinha, a colocação do novo piso cerâmico em algumas salas, como já foi mencionado, né? E a gente só acredita que a colaboração poderia ser ainda um pouco melhor, porque como nós temos também um grande número de famílias, muitos recursos vão para a manutenção da escola, sobrando às vezes menos para investimentos. E a nossa ideia é não perder esse potencial de investimentos que nós tínhamos já até um tempo atrás. O valor pago pelos pais é suficiente para investimentos na escola? Como eu já falei, ainda é. Nós ainda conseguimos, ano após ano, cumprir algumas prioridades que nós temos estipulado. Ocorre que algumas dessas prioridades demandam bastante recursos, porque giram em torno de reformas, obras, né? Muitas vezes nós temos conseguido a colaboração da prefeitura, mas em algumas situações nem sempre isso é possível, porque tudo que gira em torno de recursos municipais tem que ser colocado no orçamento da prefeitura no ano anterior, e algumas situações são emergenciais, não conseguimos pôr no orçamento já um ano antes, né? O que já é de previsão, sim. Nesse caso, nós temos conseguido bastante soluções, como foi o caso da ampliação da biblioteca, a colocação do calçamento, a terraplanagem no estacionamento. Isso foram tudo situações onde a prefeitura colaborou conosco, onde isso já estava previsto em orçamento, né? Agora, as pequenas reformas que constam nos ambientes escolares, esses muitas vezes dependem dos nossos recursos próprios. E é aí que a gente sente que muita parte desses recursos estão sendo destinados mais para manutenção do que propriamente por investimentos, porque tem muitos que ainda não estão colaborando, né? E para os próximos anos, quais são as prioridades? A principal item que todo mundo sempre nos tem cobrado é a instalação de condicionadores de ar nas salas de aula. Isso até hoje ainda não ocorreu, porque nós temos que fazer a instalação de um transformador interno, porque a nossa carga elétrica não permite a instalação de mais condicionadores de ar, porque eles consomem bastante energia. E isso só já é um investimento considerável, né? Fora a aquisição ainda dos aparelhos e a instalação, né? Porque os splits ainda é cobrada a instalação à parte. Então, essa seria uma grande prioridade que nós queremos conseguir pôr em prática até o ano que vem, mas temos também ainda a necessidade de reformar o ambiente da educação infantil, também colocando piso cerâmico, procedendo novas questões assim de mobiliário, pintura nos ambientes externos e também um acesso melhorado ao parque, porque o parque também fica próximo às salas de aula, mas ela precisa ser feita um melhoramento para que a própria locomoção das crianças seja mais segura e seja mais eficiente, né? Então, esses seriam, acho que para os próximos períodos de 1 ou 2 anos, as nossas principais prioridades. Muito obrigado. Novo acordo ortográfico. Nas palavras paroxítonas, não se usa mais o acento no i e no u tônicos, quando vierem depois de um ditongo. Baiuca, bocaiúva e caiúva. Se a palavra for oxítona, e ou i estiver em posição final ou seguidos de s, o acento permanece. Os exemplos são tuiuiu, tuiuius e piauí. Se o i ou u forem precedidos de ditongo crescente, o acento permanece. Exemplos: Guaíba e Guaíra. Importância da leitura na vida de todas as pessoas. As aulas de leitura de nossa escola são diversificadas, pois apresentam livros de todos os gostos e de autores diferentes e consagrados. Há 5 anos ocorre a ciranda de leitura escolar na Escola Básica Municipal Olavo Bilac. Os escritores que já foram homenageados são os seguintes: Pedro Bandeira, Ruth Rocha, Urda Krieger, Maurício de Souza e Ziraldo. Este ano, os alunos estão ainda mais empolgados. Começaram a ler com muito entusiasmo os livros de Monteiro Lobato. As professoras Jerusa e Elana também estão se preparando e em breve coordenarão e apresentarão, juntamente com os alunos, belíssimas encenações, desenhos, poesias, produções textuais. A atendente de biblioteca da escola, Dona Rosiana Bichen Fischer, tem um recado para os alunos funcionários da escola. Quem lê bastante tem ideias diversificadas e facilidade em escrever e falar. O hábito de leitura enriquece o vocabulário e facilita a compreensão e a interpretação.
Com a leitura, pode-se viajar, levantar-se da cadeira, conhecer pessoas muito interessantes, sem precisar conviver com elas. Podemos rir e até chorar com histórias de pessoas que só existem nos livros. Fique agora com as notícias do esporte. Olá! No último final de semana tivemos mais uma rodada do campeonato da Liga Pomerode de Desportos. Os resultados foram os seguintes: a Miller perdeu em casa para o Cruz de Malta por 2-1. O Água Verde de Pomerode venceu o Botafogo de Jaraguá também por 2-1. O Tupi decretou mais uma derrota do Caramuru jogando em casa, vencedor por 3-1. O Vera Cruz empatou com o Botafogo de Pomerode por 2-2, perdendo 100% de aproveitamento. E num jogo muito empolgante, o Atlético recebeu o Floresta e empatou em 1-1. Após a sexta rodada, a classificação do campeonato: em primeiro, Vera Cruz com 16 pontos, segundo, Água Verde com 14 pontos, terceiro, Cruz de Malta com 10, quarto, Tupi com 9, quinto, Atlético com 9, sexto, Floresta com 8, sétimo, Miller com 4, oitavo, Botafogo de Jaraguá com 4, nono, Caramuru com 4 e décimo, Botafogo com 4. Rio do Testo. O Rio do Testo tem sua nascente na serra, que divide os municípios de Pomerode e Jaraguá do Sul. Ele é muito importante para os municípios, pois, além de ser fonte de vida, ele estabelece e equilibra a temperatura do ambiente. Antigamente, as águas do Rio Testo eram usadas pelos moradores. Nele, os ribeirinhos pescavam e consumiam os peixes. Às vezes, as pescarias eram tão fartas que usavam os peixes para o comércio. Em suas águas, as crianças e adultos se refrescavam em dias quentes. E você, quando cidadão pomerodense, já observou qual é o real estado da situação do nosso rio? O rio se encontra com a água totalmente poluída pelo excesso de lixo. Dejetos domiciliares, industriais são diretamente lançados em seu leito. A professora de ciências, Dona Cristina, destacou que há várias maneiras de se preservar o rio. Cabe somente à população conscientizar-se. A aluna Nadine, do 8º ano A, também está preocupada com a real situação do Rio do Testo. Ela relatou que no ano passado foi feito um projeto de limpeza do rio. Houve a participação dos alunos da escola. Isso é muito importante. Os jovens precisam valorizar a natureza através de pequenos gestos e, se possível, a partir de hoje. Fique agora com a previsão do tempo com a repórter Júlia. Este sábado, dia 21 de abril, começa com o céu parcialmente nublado. A temperatura máxima deve ser de 29 graus e a mínima de 18 graus. No domingo, dia 22 de abril, o sol estará entre as nuvens. A temperatura máxima é de 26 graus e a mínima de 19 graus. Poderá chover o equivalente a 5% esperado pelo mês inteiro. Normas internas. A escola resolveu adotar o uso da agenda escolar específica para o ano letivo. Nela, deverão constar justificativas por faltas, chegadas tardias, pedidos de dispensa, saídas antecipadas e quaisquer outras comunicações entre escola, pais ou responsáveis. Todo aviso ou correspondência da escola deverá ser assinado pelos responsáveis, para posterior vista do professor, orientação educacional ou direção. Animais abandonados. Na cidade de Pomerode também há animais domésticos abandonados de diversos tamanhos e raças. Além deles passarem fome e frio, bagunçam as lixeiras à procura de algo para comer, deixando assim lixo espalhado por todos os lados. No dia 14 de abril aconteceu o Pelágios da Ama Bichos, a Associação dos Melhores Amigos dos Bichos, entidade que se propõe a arrecadar recursos e proceder à ação para evitar os maus tratos aos animais. Desta vez, os recursos serão utilizados para a castração e manutenção dos animais abandonados nas ruas de Pomerode. Os alunos do 8º ano B, juntamente com a diretora da escola, Dona Joana, fizeram piedade para auxiliar a construção de um canil público. Senhores telespectadores, quando adotarem ou comprarem um bicho de estimação, vocês devem ter responsabilidade para mantê-lo limpo, bem alimentado e bem cuidado. Programem-se com antecedência quando forem viajar. Não maltratem e não abandonem o bicho. Tenha uma boa semana. Até a próxima edição.